Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nós retomamos a formação da equipe escolar. Hoje nós faremos a formação, prioritariamente, dos secretários, auxiliares de secretaria e das equipes que trabalham na SURV, né, na supervisão de registro da vida escolar. Amanhã nós teremos a formação dos profissionais que atuam nas salas de leitura e nas bibliotecas. No dia 14, a formação será para os profissionais manipuladores de alimento, no caso as merendeiras, os profissionais de nutrição. E no dia 15, nós trabalharemos com os profissionais de apoio, vigias, zeladoras, né, bedel, todos os outros profissionais que estão atuando na escola. É importante dizer que essa transmissão ela acontece pelo canal Educação. Nós temos também a transmissão através do aplicativo de celular Humano e também estamos transmitindo pelo YouTube. Então, assim, são várias formas de acesso para realmente viabilizar que todos os profissionais que atuam nas bibliotecas, aliás, nas secretarias e nas SURVs, elas possam, de fato, os profissionais possam participar com a gente desse processo formativo. É importante dizer que vocês podem estar colocando os questionamentos, né, as informações complementares para que a equipe, né, até se enriqueça mais nesse processo formativo. Nós trabalharemos hoje com uma equipe forte, né, formada aqui pela professora Ercília, professora Mariléa, professora Conceição Marreiros. Nós também teremos a professora Osmarina, que está chegando. Estamos contando com o apoio da Amparo, né, Amparo Mourão, da equipe da inspeção, no apoio, no chat. E vamos ter ainda, durante essa programação, a participação dos técnicos da GTI, tratando também sobre as inovações e as atribuições dessa equipe em relação à alimentação dos dados do ICEDUC. Então, assim, a gente entende que essa formação ela é bastante significativa. É importante que a gente possa padronizar a nossa forma de atuação. Nós temos várias atribuições para esse ano de 2019, tanto em relação ao ICEDUC, como em relação à organização da escola como um todo. Né? Todos os instrumentais vocês vão poder ser informados aqui na formação de que nós estamos passando por uma transição agora, né? Nós vamos trabalhar a alimentação do ICEDUC, do sistema corporativo da secretaria, que vai passar a gerar os instrumentais. Então, há toda uma modificação com relação à forma como as escolas organizam a vida escolar, né? Os instrumentais da vida escolar do aluno. Então, é importante que as equipes das gerências regionais elas também estejam atentas. Né? A gente fez questão de envolver a equipe da SURV, já foi uma reivindicação da formação do ano passado, que nós não atentamos para isso, e como o trabalho de secretaria ele impacta lá na hora de fazer a autorização dos documentos da vida escolar dos alunos, a gente resolveu incluir a equipe, né, que trabalha nas supervisões de registro da vida escolar. Então, assim, é uma programação bastante extensa, né? Vocês vão ter oportunidade de se fundamentar, né? De ter aí toda a parte legal, mas também a parte das atribuições funcionais. Né? O que é que muda na atribuição de cada profissional agora com o sistema corporativo ICEDUC, gerando os instrumentais da vida escolar dos alunos. Então, assim, eu quero desejar a todos e a todas, né, um dia produtivo. Queria lembrar as gerências regionais de educação, desculpa, que é importante mobilizar os outros segmentos para as formações que acontecem essa semana e desejar que, de fato,
essa formação ela contribua, né, para o dia a dia da escola, para um funcionamento mais eficaz e padronizado, como eu disse. Então, desejo a todos e a todas uma boa formação e a gente já inicia aqui esse primeiro momento com a professora Ercília Amorim conduzindo a primeira parte que tem a ver com o clima escolar. Então, bom dia a todos e a todas. Obrigada, professora Ana Rejane. Então, inicialmente, eu quero dar bom dia, desejar aí paz e bem para todos vocês, e dizer assim, agradecer ao convite que nos foi feito pela professora Rejane Barros, diretora da UGI. No ano passado, também nós estivemos aqui, fazendo esse trabalho, dialogando com vocês sobre as competências e atribuições do trabalho da Secretaria Escolar, tivemos com as meninas, e dizer assim, que essa iniciativa da Secretaria de Educação, através da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar, é de muita valia, né? Esse processo formativo que se iniciou na semana passada e que nós estamos agora iniciando a segunda etapa, esta semana, é de muita valia, tendo em vista o início das aulas, né, que já se aproxima, e a preocupação, né, que a Unidade de Gestão e Inspeção tem de passar as normas, as diretrizes, as orientações e, ao mesmo tempo, capacitar a nossa equipe gestora escolar, né? Capacitar, né, formar. Essa é uma da dimensão da educação que a gente não pode, de forma nenhuma, descuidar, né? Tem que estar atento. Então, é muito importante essa iniciativa, está de parabéns à professora Ana Rejane pela iniciativa, a Unidade de Gestão, a Superintendência de Ensino, todas as unidades e a Secretaria Estadual de Educação estão de parabéns pela iniciativa. Queria saudar de forma fraterna, com muita alegria, todos os nossos secretários de escolas, os auxiliares de secretaria, né, os supervisores da SURV, uma equipe tão importante, uma equipe técnica tão importante, né, que compõe a SURV em cada GRE, os analistas e os nossos coordenadores de inspeção escolar de cada GRE. Né, é para esse público que hoje a gente faz aqui esse diálogo, que a gente chama de diálogo mediador. Né? É um diálogo interativo, onde nós vamos conversar na primeira parte da manhã sobre clima de convivência respeitosa na escola, e depois vamos adentrar naquela temática que nos é específica aqui, que é a questão das competências e atribuições, né, da Secretaria Escolar. E dizer assim, eu sou a professora Ercília Amorim, eu sou pedagoga, né, sou servidora pública estadual da educação há 31 anos, estou quase próximo de me aposentar, viu? Mas, assim, brincadeira. E aí, assim, gente, queria dizer que também tenho formação na área de Direito e sou especialista em docência do ensino superior. Estamos aqui para trocarmos ideias, trocarmos conhecimento através desse canal importante que é a mediação tecnológica. Nós estamos realmente vivendo a educação do século XXI. A mediação é uma importante ferramenta que a SEDUC tem lançado mão de forma exitosa, né, para garantir, inclusive, seu projeto de capacitação, de formação. Né. Então, é um instrumental, uma ferramenta muito importante a mediação tecnológica. Né, e tem sido assim, muito exitosa essa experiência, né, de trabalhar a formação via mediação, sobretudo em tempos de vacas magras, em tempos de crise. Né? Nós estamos atravessando uma crise financeira a nível de país, a nível de Estado, todos nós sabemos. Mas nem mesmo por isso a Secretaria de Educação, a Unidade de Gestão, deixa de valorizar esse momento formativo que antecede ao início das aulas. Portanto, também aí o nosso reconhecimento, né, a gente parabeniza, portanto, essa iniciativa, que em meio às dificuldades, mas se garante que se tenha esse momento formativo para toda a equipe gestora da escola. Então, nós vamos,
começarmos a falar aí sobre clima, né? Clima e ambiente escolar. Ele passa? Eu passo? Aqui, ok. Certo. Então, aqui é a nossa proposta da agenda de hoje, né? Fizemos aqui a abertura, a professora Ana Rejane nos trouxe aqui a palavra de abertura, da importância da nossa formação. No nosso módulo 1, nós temos o tema 1, clima e ambiente escolar, não é? No tema 2, vamos trabalhar a importância da secretaria escolar no processo educativo, e aí dentro desse tema a gente desmembra aí quem é o secretário escolar, qual é o perfil técnico desse profissional, né? As atribuições e competências do secretário escolar, e isso agregando, fazendo um link, fazendo uma liga com o PPP e o regimento interno da escola. No módulo 2, nós teremos aqui uma conversa específica sobre a secretaria escolar. Como é que ela está organizada, como é que é o funcionamento da secretaria escolar. E aí dentro nós vamos ver a área específica da educação profissional com as modalidades de ensino aí dentro. A educação profissional, a educação de jovens e adultos, a educação básica. Vamos ver as fichas instrumentais utilizadas na escrituração escolar, a matriz curricular, fazer alguns estudos de casos, né, como transferência, orientações, etc. E aí nós vamos, então, ter, comandando esse momento no módulo 2, a professora Conceição Marreiros, a professora Mariléia e a professora Osmarina, que estão conosco aqui também. Depois nós vamos ter ainda, na parte da tarde, o módulo 3, e novamente eu volto para estar aqui dialogando com vocês, onde eu vou falar sobre a dimensão legal do trabalho da secretaria escolar, do secretário escolar. E, por fim, no módulo 4 da nossa formação de hoje, nós vamos tratar de forma prática e operacional o que é o sistema ICEDUC, né? Vamos ter uma intimidade, vamos ter uma aproximação mais prática com essa inovação agora em 2019 do sistema ICEDUC. E vão estar conosco falando sobre isso o Ismael e o Mário, que são técnicos da Gerência de Tecnologia e Informação da SEDUC, da GTI. Então, clima e ambiente escolar. Bem, nós vamos iniciar essa temática pegando emprestado algumas considerações do professor Cleverson. O professor Cleverson é especialista, Cleverson Moreira, é especialista em gestão e supervisão educacional da Secretaria de Educação. E ele, inclusive, já trabalhou na semana passada essa temática, né, de clima e a convivência respeitosa. Então, nós achamos que era muito oportuno começar com algumas considerações que ele faz acerca desse tema. Então, ele diz assim, que o clima escolar refere-se a uma atmosfera subjetiva, né, composta pelas percepções e expectativas que são compartilhadas pelos integrantes da comunidade escolar. Então, assim, primeiro entender, a atmosfera subjetiva que ele trata aqui, e a gente entende como aquela esfera das que a gente chama de ambiências, dos vários ambientes que estão no contexto da escola, né? E essas percepções e perspectivas são as vivências, são aquilo que é trazido por cada um que compõe a comunidade escolar. Então, o clima escolar, em que pese ter uma natureza abstrata, a gente, no primeiro momento, ouve a palavra clima escolar, ouve a expressão atmosfera subjetiva, então você remete como algo abstrato que você não sente a concretude. Mas, na verdade, o clima escolar nada mais é que aquele contexto, o ambiente onde a gente, onde a gente convive, né, dentro da escola, nas suas várias dimensões. E aí essa convivência são o que a gente vai ver daqui a pouco, nós vamos ver os sujeitos que estão dentro desse ambiente.
né? Então, o clima escolar é o dia a dia da escola, é a rotina, é o cotidiano da escola. Isso é que é clima escolar em largo conceito. Claro, nós não estamos aqui falando de um conceito estreito, nós estamos falando de um conceito macro. Então, o clima escolar, ele refere-se a isso, refere-se a esse bloco de vários ambientes, ou de ambiências, como a gente chama, né, dentro da escola. E nesse conjunto de ambiências, estão lá, cada um traz as suas expectativas, e essas expectativas são compartilhadas. Então, situa-se no âmbito psicossocial, provocando uma forte influência na dinâmica escolar e na qualidade do processo de ensino-aprendizado. Então, assim, situa-se no ambiente psicossocial, porque o clima escolar, ele acontece porque tem pessoas. A escola, ela tem gente. Então, a escola é um ambiente, na sua essência, humanizado e humanizador, ou deveria ser humanizador por excelência, não é? Então, assim, ela é dentro da escola, é dentro dessa atmosfera do clima escolar, em que a gente vai perceber essa dinâmica das relações interpessoais, como elas acontecem. Ainda o professor Cleverson colocou essa estrutura que nós achamos muito interessante. Vejam, aqui eu tenho o clima escolar como o epicentro, o que está no centro dessa atmosfera, como ele chama. E veja que do clima escolar, ele é composto pelos vários aspectos que estão presentes na escola. Isso é a estrutura de uma escola, ou talvez seria até a estrutura de uma outra instituição, não somente de uma escola. Aqui, no caso, nós estamos restringindo a escola. Então, nós temos, dentro do clima escolar, dentro do ambiente escola, nós precisamos ter as regras. Nenhuma escola existe sem regras, sem normas. Então, a escola tem sua estrutura administrativa, tem seu modelo de gestão, né? Tem seus objetivos. Todo estabelecimento de ensino, ele tem seus objetivos gerais, seus objetivos específicos. Isso está lá no PPP, está lá no regimento interno. Há que se ter os valores. A missão, que, aliás, deveria... Eu puxaria aqui, se me permitem, aqui, caneta, aqui. Eu puxaria aqui e colocaríamos a missão. A missão da escola é exatamente isso. Temos que ter, claro, que valores essa escola pratica, que valores essa escola defende como princípios, como fundamentos. Então, é na escola que acontecem também as relações humanas, as relações interpessoais, como eu acabei de falar. É na escola que você tem que ter aí um modelo de organização. Que modelo de escola se está trabalhando, se está se propondo, né? A estrutura física também está dentro do clima escolar. A dimensão pedagógica, a estrutura pedagógica. Então, gente, todos esses aspectos aqui, eles compõem o contexto escolar, eles compõem o cotidiano escolar, que nada mais é do que o clima e ambiente escolar. Então, não há como pensar a escola, pensar o contexto escolar, sem pensarmos todos esses vieses aqui, todos esses aspectos aqui. Então, em qualquer escola, nós teremos que ter, claro, que lá tem que estar presente as normas, as regras, e aí isso remete a regimento interno, a estrutura administrativa, a estrutura pedagógica, isso remete também a PPP, certo? Que também aqui remete a PPP. A estrutura física, que também acaba remetendo RI, PPP. Então, se a gente vai aqui, PPP, RI, regimento interno, e por fim, aqui, RI, PPP. Então, percebem que dois documentos embasadores, eles permeiam
perpassam e sustentam o que a gente chama de clima escolar. Então, para entendermos o clima escolar, precisamos compreender que todas as dimensões que estão presentes no contexto do ambiente escolar, elas devem estar também na proposta político-pedagógica, no regimento interno, que nós vamos já falar sobre isso. Porque há uma liga, eles são interligados. E aqui os atores, como eu falei, clima e ambiente escolar envolve atores. Quais são os atores que dão a dinâmica, que dão vivacidade, que dão vida à escola? São os docentes, os professores, os alunos, gestores, funcionários, e aí dentro da categoria funcionários, sobretudo os funcionários para os quais nós estamos falando hoje, não é? Nossos secretários, auxiliares de secretaria, os técnicos da SURV, os supervisores, os coordenadores, não é? Vigias, zeladoras, merendeiras, enfim. E a família. Nós não podemos esquecer que a família é, portanto, um ator primordial, é a comunidade escolar, é a família, né? E que processo de ensino, educação, precisa ter acompanhamento da família. Então, a família é, portanto, um ator também fundamental na contextualização do ambiente escolar. E aqui, novamente, dizer que esses atores, eles atuam em função de quê? De um contexto comum, em função dessa estrutura aqui, que a gente acabou de ver. São atores onde cada um tem o seu papel. Cada um deve desempenhar de maneira eficiente, de maneira colaborativa, cooperativa, o seu papel. E aí, assim, falando de clima escolar, ainda pegando as ideias do professor Cleverson, nós temos, então, duas perspectivas de entender clima escolar, de entender essa atmosfera, de entender esse conceito dentro da escola. Então, nós temos escolas onde nós percebemos a presença de um clima escolar positivo e percebemos onde onde se tem um clima escolar negativo. Dentro de um clima escolar positivo, uma escola que favorece a um clima escolar respeitoso, a um clima escolar construtivo, a um clima escolar edificador, colaborativo, então a gente percebe uma harmonia na convivência entre os atores. Há uma harmonia nessa convivência, há um respeito. Também percebemos o consenso, né, e sentimento de cooperação. Então, assim, não é ausência de diferenças. Olha o que a gente está entendendo aqui. O que é o consenso? O consenso, ao contrário dos que acham que consenso é ausência de divergências, nós queremos aqui exatamente discordar. O consenso é o respeito às divergências, a partir das divergências, a construção de um entendimento comum, tendo em vista o objetivo maior, que é, dentro da escola, nós estamos sempre puxando para a escola, que no caso aqui é a melhoria do processo de ensino, da qualidade de ensino, é o sucesso de nossos alunos. É dizer não ao fracasso escolar. É dizer sim ao sucesso de nossos alunos. Então, os consensos precisam ser costurados. E para isso você tem que ter uma virtude chamada humildade. Para, às vezes, abrir mão da tua posição, que foi vencida naquele momento, e entender que a posição da maioria foi diferente da tua, mas que tu continua com o dever, a partir de um sentimento de cooperação, porque você está dentro da escola, você é peça fundamental, construtora, para que aquele ambiente escolar seja um ambiente positivo, aquele clima escolar seja positivo, você tem que fazer a sua parte de cooperação. Qualidade de vida. Aumento dos índices de desempenho e satisfação na escola. Então, quando a gente tem um clima escolar positivo, gente, os indicadores escolares, eles são bons, são satisfatórios. Por fim, compromisso ou comprometimento, como alguns chamam.
E eu diria que essa palavra é uma palavra muito importante. O compromisso de cada um em estar ali na escola, procurando, a partir da consciência de sua responsabilidade, cumprir a sua responsabilidade não por imposição legal, mas cumprir a sua responsabilidade por se sentir parte, por se sentir membro daquela comunidade e saber que o seu papel é tão importante quanto o do outro. E que para o conjunto da obra dar certo, eu sou um elemento que sou importante. Então, eu integro aquela comunidade e eu vou procurar, então, dar a minha cota de colaboração e corresponsabilidade. Então, esses são aspectos importantes que a gente chama dentro de um clima escolar positivo. Em contraposição, nós temos alguns problemas percebidos dentro de um clima escolar negativo, ou a gente chama de um clima escolar, digamos assim, doentio, negativo ou doentio dentro da escola. Percebemos os problemas comportamentais. A escola, vocês sabem que é natural que a escola hoje traga muitos problemas de comportamento. As violências dentro da escola, as várias faces da violência, a violência explícita e a violência implícita, que mais tarde nós vamos falar disso, não é? O estresse, né, pelo próprio exercício da atividade. Baixo índice de desempenho escolar por parte dos alunos. A insatisfação e a evasão. E a insatisfação, gente, ela é entendida aqui não somente por parte dos alunos. Aquele modelo de escola não deixa somente os alunos infelizes e insatisfeitos, mas esse modelo de escola, onde você tem um clima escolar muito desfavorável, ele também provoca insatisfação nos profissionais que lá atuam. Então, os profissionais já não se sentem nem motivados a sair de sua casa para ir para aquele ambiente. Quando a gente sabe que uma escola que acolhe, uma escola com clima escolar positivo, o profissional sai da sua casa, deixa a sua família e vai para a sua segunda família com alegria, com prazer, com satisfação. Agora, gente, nós vamos então trabalhar o clima ambiente escolar a partir de um estudo que eu fiz de 3 referenciais teóricos, né, para a gente entender, mais adentrando melhor. Trabalhamos com a posição do professor Cleves, e aqui eu trouxe a posição de alguns educadores. A Magali de Fátima, evangelista, a Renata Alessandra, evangelista, e a Alexandre de Assis, eles são de Brasília, ligados ao NB, que fizeram um estudo, né, sobre essa temática. Então, a gente pegou, eu pesquisei algumas ideias, algumas posições e trouxe para a gente discutir aqui. Como também a professora Rosilane de Lourenço, que é uma educadora do Rio Grande do Sul, e também nós pegamos a ideia do Jean Willis, que até renunciou, inclusive, recentemente ao mandato de deputado. O Jean Willis foi deputado reeleito pelo PSOL no Rio de Janeiro, e ele compôs a Comissão da Educação na Câmara Federal, e ele fez um importante debate, e ele é alguém muito antenado nessa questão dos conflitos dentro da escola. Ele era membro da Comissão de Educação da Câmara, então ele traz importantes contribuições também sobre essa questão das várias formas de violência dentro da escola. Então, ele tem ideias muito interessantes sobre isso. Por isso que eu peguei como base teórica para nosso estudo, que nós vamos fazer daqui para frente, sobre o clima ambiente escolar, esses 3 referenciais teóricos aqui. Bem, e aí, assim, introduzindo aqui, dizendo assim, relações interpessoais na escola e clima escolar. É um caminho possível. Veja que eu não estou perguntando, nós estamos aqui afirmando no título. As relações interpessoais dentro da escola e um clima escolar favorável é o caminho possível. Dizendo assim, que a escola, ao contrário dos que muito idealizam e ingenuamente pensam, a escola não é um lugar perfeito. Vamos preliminarmente entender isso.
A escola não é o ambiente perfeito, não é o ambiente romanticamente ideal, onde tudo funciona bem. E a escola, existem problemas. Existem problemas, sim, que precisam ser analisados e resolvidos pela gestão, que precisam ser identificados quais são as demandas sociais. O que são as demandas sociais, se não conflitos existentes no espaço escolar. Então, é na escola onde nós temos a presença das diferenças, onde nós percebemos de maneira clara os conflitos, que são as demandas sociais trazidas pelos sujeitos da escola. O aluno que nós recebemos, ele não é uma folha em branco. A escola recebe um aluno com um legado, com uma história, com suas demandas sociais, com suas individualidades. Então, a escola, ela não é um espaço homogêneo. E nem deveria ser. E nem deveria ser. A escola é um espaço de riquezas, de composição de várias individualidades. É uma heterogeneidade. E é dessa maneira que a gente precisa estar percebendo o ambiente escolar. E é dessa maneira o que nos desafia para construir um clima escolar positivo, como colocou lá o professor Cleverson. Então, a escola é o lugar onde se tem uma grande diversidade de pessoas, com histórias e realidades diferentes, distintas e singulares. Porque cada um tem a sua história. Então, muitas são as demandas sociais que podem ser encontradas no ambiente escolar. E aí, é aquilo que eu falei. Vamos entender demandas sociais como os conflitos. Precisamos entender que dentro das escolas temos sim o preconceito, a discriminação, a desobediência, a intolerância, a evasão escolar, a violência escolar, o bullying, entre outros. Né? Então, todos esses problemas colocados aqui são as demandas sociais geradoras de conflitos dentro da convivência escolar. E aí, é a partir da constatação da presença desses elementos que se dá os conflitos dentro da escola. E é por isso que a gente diz que as relações interpessoais precisam caminhar, precisam ser construídas para que se tenha um clima e ambiente escolar positivo, favorável, educativo, pedagógico, e não destrutivo e não negativo. A violência escolar, ela está classificada em 3 níveis, segundo os teóricos que eu iniciei a minha fala. Eu peguei a partir de estudos com aqueles referenciais teóricos. Lá é dito, então nós temos 3 níveis de violência escolar. A violência propriamente dita, o que é isso? São os atos de violência no senso comum da palavra. Golpes, ferimentos, agressão física. A violência sexual, infelizmente, um problema real dentro das nossas escolas. Roubos, vandalismos, etc. Esse é o primeiro nível da violência escolar. No segundo nível, é colocado o nível das incivilidades. Ora, se eu tenho comportamento de civilidade, eu tenho comportamentos de construção de cidadania ética. Mas se eu tenho comportamentos de incivilidade, eu tenho comportamentos ligados a humilhações, palavras grosseiras, falta de respeito, intolerância ao outro que é diferente de mim, intolerância de várias ordens, que a gente precisa estar atento. Intolerância na orientação sexual diferente da minha, intolerância na opção religiosa diferente da minha, intolerância na cor do outro diferente da minha, intolerância nas posições políticas e ideológicas diferentes da minha. Então, todas essas questões estão no nível das incivilidades. E, por fim, o terceiro nível, que é a violência simbólica ou institucional.
Dentro desse nível, nós temos aquelas práticas arraigadas que estão enraizadas no cotidiano da escola, como as relações de poder em sala de aula, por exemplo. É incrível como em pleno século XXI, nós ainda temos professores e temos gestores que acham que autoridade é sinônimo de autoritarismo. E são duas expressões distintas. Eu posso e devo ser um educador que me estabeleço pela minha autoridade, mas a minha autoridade é uma autoridade a serviço da construção do ensino. Não é uma forma de autoritarismo e nem de colocar o outro abaixo de mim. Isso é autoritarismo. Então, é importante colocar isso porque nós somos servidores. O nosso papel enquanto educadores é de servir, nos colocar para servir como missão. Seja como professores, como diretores. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão da violência simbólica, porque é uma violência sutil. Ela é quase imperceptível. Ela é sutil, ela é discreta, mas ela está muito presente, enraizada nas nossas escolas. E no nosso inconsciente, né? De professores, de outros servidores da escola, os funcionários, né? Que se prevalecem do cargo, da função que ali exercem, para demonstrar um poder, um autoritarismo que não é construtivo. Novamente eu digo, exercermos a nossa autoridade, ela é necessária. Adotar a prática de autoritarismo, ela não convém. São coisas distintas. O bullying. O bullying é um problema que cada vez mais tem preocupado aos educadores, aos teóricos que estudam sobre o assunto e a quem vivencia a sala de aula. Principalmente no chão da escola, aqueles que estão lá na escola. Então, o bullying ele pode ser apresentado de várias formas. O bullying ele acontece quando você pratica agressões físicas com o outro, comportamentos verbais de humilhações, de constrangimento, de assédio moral, certo? Então, isso é o bullying. Comportamentos de manipulação social ou indiretos, comportamentos de maus tratos psicológicos, etc. Existe uma coisa chamada sofrimento emocional. O bullying, ele provoca no outro, através do maus-trato psicológico, ele provoca no outro uma dor, que é uma dor que deixa marcas, a dor emocional. Então, você provoca no outro o sofrimento emocional, o sofrimento psicológico. E esse sofrimento é preciso ter cuidado, porque os nossos alunos, eles ficam com essa marca. E aí, no momento em que ele está sofrendo bullying na escola, e a escola, não percebe, não tem uma estratégia pensada, elaborada, para combater de forma educativa e pedagógica isso, o que é que vai acontecer com esse aluno? Ele vai evadir da escola. Ele vai se afastar da escola. Ele vai passar a ter repulsa pela escola. Porque ele passa a ver a escola como um ambiente que lhe causa dor. É a dor emocional, a dor psicológica e física também. Por isso que o bullying tem que ser cada vez mais discutido, debatido dentro da escola, certo? E tem que ser trabalhado desde a alfabetização, desde as séries iniciais. Nós temos que trabalhar o que a gente chama aí, que aliás, a Base Nacional aponta uma dimensão importante, é uma inovação da base curricular, a construção da dimensão socioemocional de nossos alunos. A escola do século XXI, ela tem um grande desafio. Aqui vai uma visão minha como pedagoga, é a minha visão particular. Eu penso que esse é um papel desafiador da escola. A escola tem que passar os conteúdos, a escola tem que
garantir uma boa qualidade de ensino, mas a escola tem que garantir civilidade. A escola tem que garantir formação ética. A escola tem que garantir um cidadão com uma dimensão socioemocional sadia, saudável. A escola tem esse papel também. A gente não pode prescindir desse papel da escola. Cada vez mais a escola está se sentindo convocada. Ela tem que se sentir desafiada, provocada a trabalhar essa dimensão do desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos. E aí, gente, continuando aqui, as demandas ou conflitos, tanto faz chamarmos demandas sociais ou conflitos, eles não podem ser visualizados como um problema interno. Ah, mas foi um problema da escola. Não. Que foi um problema só gerado dentro da escola. Não. É preciso perceber que é um aspecto que se impõe para além dos muros da escola. Precisamos cumprir o nosso papel, não apenas para o ambiente interno da escola, mas precisamos entender que os conflitos, eles se dão para além dos muros da escola, eles são trazidos. Eles são trazidos para a escola. Por quê? Porque nós recebemos os atores, nós recebemos os sujeitos, nós recebemos as pessoas que compõem o ambiente escolar e cada uma dessas pessoas trazem suas vivências, trazem suas demandas sociais, traz uma história, traz uma realidade. E a escola não pode fazer vista grossa para isso. Portanto, compreender que vivenciamos, o que nós vivenciamos como conflitos dentro da escola, é preciso perceber que ele é para além dos muros da escola. Então, além dos muros da escola, existe um mundo que é real, um mundo que é concreto, né? Um mundo amplo, com ideologias próprias, um mundo pronto para repassar seus valores, e um mundo preparado para adequar o indivíduo conforme o seu interesse. E aí, a gente precisa compreender, é esse mundo real que os indivíduos com os quais a gente educa dentro da escola, eles vivem nele. Então, para além dos muros da escola, porque as pessoas com as quais nós trabalhamos, nossa matéria-prima, eles vêm do mundo real. Eles vêm da realidade de cada um. Eles trazem a sua história, eles trazem a sua bagagem. Cada um traz as suas vivências e as suas bagagens. Então, são essas pessoas, são esses indivíduos que a gente precisa, enquanto educador, enquanto gestor, enquanto comunidade escolar, enquanto equipe gestora, precisa se preparar para receber. E aí, os conflitos do ambiente escolar. Como é que eles surgem? Então, como surgem esses conflitos? Quais são as consequências desses conflitos? Possíveis alternativas de superação desses conflitos. Então, os conflitos são o quê? São fenômenos necessários para a vida humana. Aqui não se está dizendo que eles são bons ou são ruins. Talvez pouco importa colocá-los numa categoria de algo bom ou de algo ruim. O que importa, na verdade, é entender. Eles simplesmente existem nas relações entre as pessoas. E aqui eu trouxe um conceito mais genérico de conflitos. Porque os conflitos existem em qualquer relação humana. Em qualquer contexto de relação humana. Na família, no nosso clube de futebol, no nosso grupo de amigos, na igreja. E não seria diferente na escola, que é, por excelência, um ambiente de relações interpessoais, de troca, não é? Então, não seria diferente na escola. Então, os conflitos, eles são fenômenos necessários para a vida humana. Eles estão ali, eles acontecem, e nós precisamos saber lidar com eles.
Então, a escola, como eu já disse anteriormente, aqui eu reitero, a escola é um ambiente heterogêneo de interações sociais. Ela não é e nem deve ser pensada como um ambiente homogêneo, de iguais, perfeito. Isso é uma visão romântica, idealizadora, que não é realista. Então, a escola é, sim, esse ambiente de diferentes, esse ambiente heterogêneo e de relações interpessoais em que acontece e que deve acontecer essa troca na perspectiva de construção de consensos, como eu já falei, de sentimento de cooperação. Os sujeitos e os atores no ambiente escolar, eles trazem contextos e individualidades diversificadas. Coloquei isso. Quem são os sujeitos e os atores? Vamos lá lembrar. Professores, diretores, alunos, não é? Funcionários, os pais, a comunidade escolar. Todos esses são sujeitos e atores do clima escolar, do ambiente escolar. Então, cada um traz suas individualidades, cada um traz a sua bagagem, cada um traz a sua história, não é? Que é singular, que é individualizada. Então, a escola é um ambiente com diferentes tipos e frequências de conflitos. Falei agora há pouco dos vários níveis de conflitos presentes na escola. A violência propriamente dita, o nível das incivilidades, lembra? O bullying, né? São vários tipos e frequências de conflitos que a gente tem dentro da escola. E aí, percebendo o que o próprio Paulo Freire trabalhava, essa separação de proposta de escola. E hoje, isso depois, outros educadores mais contemporâneos também tratam sobre isso, né? Aqui tem um confronto de dois modelos de escola. Então, como é que cada um desses modelos de escola trata e vê o conflito? Sob que ótica a escola tradicional vê conflito? Sob qual ótica? Qual é a leitura que a escola crítico-reflexiva vê o conflito? Porque é importante, porque a partir da forma como aquela escola, como aquele grupo, aquela equipe gestora, como aquela escola percebe os conflitos, a gente vai perceber também que proposta de ensino aquela escola tem, que de fato quais são os valores e a missão daquela escola. Então, na escola tradicional, o conflito é visto sob uma ótica negativa e repressiva. Então, assim, para aqueles que defendem a escola tradicional, para aqueles que adotam um modelo de escola tradicional, o conflito nunca vai ser visto como uma oportunidade de crescimento. O conflito sempre vai ser visto como algo meramente negativo, apenas como algo repressor, que deve ser tratado com medidas repressivas e com autoritarismo. Né? Então, é dessa maneira que a escola tradicional pensa o conflito. E, em contraposição a essa proposta, nós temos o que a escola crítico-reflexiva pensa sobre o conflito. Como é que a escola crítico-reflexiva vê o conflito? Ela trata o conflito como uma possibilidade de trabalhar as relações interpessoais dos vários atores e segmentos envolvidos no ambiente escolar. Ou seja, ela percebe o conflito como uma ótica de oportunidade para o quê? Para a reconstrução de relações civilizadas dentro da escola. A escola crítico-reflexiva percebe o conflito como um fenômeno que existe, é detectado, há o conflito, pois há que se trabalhar aquele fato, aquele conflito, como uma possibilidade de se construir um ambiente escolar positivo, favorável, a partir das relações interpessoais dos vários atores e segmentos dentro da escola. Ou seja, a ótica aqui
vista pela escola crítico-reflexiva, a ótica, o conceito, a percepção de conflito que a escola crítico-reflexiva tem, é um conflito como possibilidade de superação, como possibilidade de melhoria das relações humanas interpessoais dentro da escola. E não visto como uma ótica negativa. Muito pelo contrário, na escola crítica reflexiva, a gente diria aqui que a ótica, a leitura é o conflito como algo positivo. Positivo para se buscar a melhoria das relações interpessoais, a construção de um clima escolar com civilidades, com respeito às civilidades dentro da escola. Então, são percepções distintas, portanto. E aí, os conflitos nas relações interpessoais. Há que se compreender que o diálogo ele é necessário com os diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar. E aí, quando eu falo dos diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar, eu estou falando dos gestores, dos professores, dos alunos, dos pais, dos demais trabalhadores na educação, dos outros profissionais de outras áreas que atuam na escola. Cada vez mais eu como pedagoga, defendo que a escola precisa ter na sua equipe multiprofissional um psicólogo, um assistente social, certo? São educadores, são outros profissionais necessários no ambiente escolar. Né? Além dos outros trabalhadores em educação, como os secretários, auxiliares de secretarita, mas a escola precisa também pensar em outros profissionais de outras áreas para atuar na escola. Cada vez mais nós sentimos essa necessidade, e é uma necessidade real, urgente. Urgente. Cada membro da comunidade escolar pode ser um potencial mediador de conflitos. Aqui é incrível, porque conversando com a professora Regiane Barros, nós sempre dialogamos muito, eu e ela, sobre a educação. Eu estava dizendo para ela que hoje as escolas do Sul, do Sudeste, mesmo aqui algumas do Nordeste, já estão apontando para o que a gente chama de criação de um núcleo de mediação dentro das escolas. Núcleo mediador de conflitos ou conselho mediador de conflitos, a nomenclatura não importa. Importa, de fato, o papel do que esse grupo de pessoas vai fazer. E ela me deu uma excelente notícia. Ela sempre muito antenada com a evolução da educação. Ela disse, não, Ercília, a gente já está pensando agora para 2019, estabelecermos aí, conversarmos com o núcleo gestor da secretaria, para a gente criar, através de uma portaria, depois ela vai ver qual é o instrumento legal mais adequado, exatamente esse dispositivo. Né? Em 2019, já pensar em criar esse dispositivo que se determina que as escolas terão, né, vão criar, vão compor esse núcleo mediador de conflito dentro da escola. Gente, e aí é em função disso que a gente trouxe aqui, até já, como adiantando essa discussão, do que a gente defende que seja um perfil de alguém que pode ser o mediador de conflito. Cada membro da escola, ele pode ser um potencial mediador de conflito. Mas, assim, um mediador de conflito tem que se ter algumas características necessárias, essenciais. Primeiro, tem que ser uma pessoa que seja um guia. O que é guia? Que chama de uma pessoa guia. Um guia porque ele tem que levar a uma postura de reflexão. Então, tem que ser alguém com ascensão, com liderança sobre os demais. Alguém com maturidade emocional, inclusive. Alguém que tem uma postura profissional reconhecida e respeitada na escola e que seja uma pessoa de uma postura mediadora, de uma postura que leve a reflexão, leve as partes envolvidas naquele conflito a refletirem sobre as consequências geradas por aquele conflito e como superar aquele conflito. Uma pessoa que ajude na percepção das habilidades pessoais para gerir os próprios conflitos e reconstruir limites.
Professora Ercília, mas só pode ser um mediador de conflito, um psicólogo? Um pedagogo? Não, em absoluto. Todo e qualquer membro pode ser um potencial mediador de conflitos. Ele precisa ter essa sensibilidade de perceber que, a partir dos conflitos, levar as pessoas a reconstruir os limites. Os limites internos de cada um. A reconstrução dos limites é isso, a tolerância às adversidades, a tolerância às situações extremas, é uma forma da gente se autoeducar. Então, esse mediador ele tem que levar as partes envolvidas a esse trabalho de autoeducação, de se reconstruir em termos de trabalhar o seu limite de tolerância a situações adversas. Alguém que reconhece o outro como pessoa única e singular. Então, alguém, para ser um mediador de conflito, precisa entender que cada um tem a sua própria história, tem a sua singularidade, tem a sua especificidade. E de tratar o outro com a riqueza que o outro tem na sua especificidade, na sua singularidade. Alguém que incentiva a liberdade e a voluntariedade. Né? A partir do fato colocado, perceber. Retrabalhar o conceito da liberdade. Né? Perceber no outro em que o outro pode, a partir daquela situação gerada, as duas partes envolvidas. Se tem um conflito, você envolve duas partes. Você não tem um conflito com uma única parte. Você tem um conflito porque você envolve dois lados. Então, esse mediador de conflito tem que trabalhar a partir da prevenção e para a prevenção de conflitos no ambiente escolar. Atuar sempre com equilíbrio emocional, como eu já disse. Tem que ser alguém que tenha uma postura de equilíbrio e maturidade emocional. Porque você vai estar diante ali de uma situação de extremo. Quando o conflito é colocado, você tem os dois lados. Cada lado quer fazer prevalecer a sua verdade. Quer fazer prevalecer a sua razão. E aí, por isso que o nome é mediador de conflito. Por isso que o nome tem que ser núcleo de mediação de conflito, porque a palavra é mediação. Não é entregar a verdade a A ou a B. Você não é um julgador. Isso é para poder judiciário. Não vamos confundir papel mediador com julgamento. São coisas diferentes. O que se está defendendo aqui é a mediação de conflito, não é julgamento de conflitos. Na escola não pode se arvorar do papel de que pode julgar. Muito pelo contrário. Aqui se está defendendo uma equipe de pessoas que vai fazer a mediação, a superação do conflito. A partir de um diálogo entre as duas partes, de uma conversa transparente, de uma conversa humanizadora entre as duas partes. Não é? Então, essa pessoa também, por fim, tem que possuir um bom relacionamento interpessoal com todos da escola. Uma pessoa, portanto, sensível ao sofrimento do outro. Um conflito não é gerado só de um lado. Então, essa pessoa tem que perceber que ambos os lados são prejudicados. Né? Então, a partir daquele conflito, o prejuízo não é só, inclusive não é só para os dois lados, é para a escola como um todo. Então, precisa ter sensibilidade que isso provoca sofrimento dos dois lados. Então, precisa ter sensibilidade para perceber o sofrimento do outro nessa relação de conflito. E aí, gente, superando os conflitos. Já na perspectiva agora da superação, constatamos que os conflitos existem, vimos o que são os conflitos, vimos como eles surgem, vimos as consequências e vamos tentar, então, apontar aqui algumas alternativas que a gente chama de buscando superar os conflitos, numa perspectiva fraternizando e humanizando o ambiente escolar. Sempre nessa ótica, sempre nessa perspectiva. Superar os conflitos de maneira fraternizadora e humanizadora do ambiente escolar. E aí um papel muito importante de mediação é o do gestor escolar, na resolução do conflito. O papel da direção da escola, ele é assim, de fundamental importância. Por quê? Porque
a partir da concepção, a partir da visão dos gestores daquela escola, a gente percebe que clima escolar, né, que ambiente se tem para trabalhar a resolução do conflito. Portanto, o gestor acaba sendo uma referência importantíssima. As ideias dele, as posições dele, a postura dele na resolução do conflito, eles são determinantes. A busca do diálogo e do respeito às condições individuais das partes envolvidas no conflito. Vamos avançar aqui, né? E aí, assim, trabalhando as emoções e os sentimentos. Saber trabalhar emoções e sentimentos é a nossa inteligência emocional, é a nossa maturidade emocional, como já coloquei. A internalização dos valores de cooperação, valor de reciprocidade, tolerância ao diferente. O diferente é aquele que é inerente ao outro. Nós temos que respeitar, que sabermos conviver de forma respeitosa e tolerante. A abertura ao diálogo. O gestor escolar é um mediador. Como mediador, ele deve ter uma postura de autoridade sem usar autoritarismo. Foi aquilo que eu acabei de colocar. Construção de normas e regras coletivas de convivência com o objetivo de perceber o tipo de escola que a gente quer construir. Lembra lá? A escola tradicional é a escola crítico-reflexiva. Passa por aqui. Que modelo de escola a gente está se propondo a construir? Necessário criar oportunidades para a resolução dos conflitos na escola. Os consensos, a busca dos consensos, apoios e preparação emocional das pessoas envolvidas, dos dois lados envolvidos no conflito. Superar conflitos vai para além do julgamento de valores morais. Vamos ter cuidado com isso. Nós não somos julgadores. Nós precisamos entender que nosso papel é mediador de conflito. Superar conflito vai para além do julgamento de valores morais. Prevê o exercício dos princípios de tolerância, de respeito e de solidariedade. Concluindo, então, essa passagem aqui sobre clima e ambiente escolar. Nas situações de conflitos na escola, então, elas devem ser entendidas como momentos ricos, né, para a construção de saberes, que capacitam a cada um e ao grupo encontrar caminhos para a resolução. E, por fim, a função, a missão da escola, qual é? É o desafio de formar cidadãos saudáveis. Botei entre aspas, para a gente chamar a nossa atenção. Cidadãos saudáveis, responsáveis e éticos, que convivem em meio a uma sociedade gradativamente doentia. Esse é o grande desafio da escola. Temos uma sociedade, realisticamente falando, com várias mazelas, com vários problemas. Mas o papel da escola, a missão é essa. É formar cidadãos com civilidade, cidadãos saudáveis, responsáveis e éticos. E aí, gente, vamos agora falar um pouquinho de proposta pedagógica e regimento interno para a gente, em seguida, falar do papel da secretaria. Nós temos o tempo até... Temos 10 minutos? Até 10 horas, ok. Obrigada, Marileia. Aqui já falando agora para os dois documentos norteadores que eu havia falado, né? É uma espécie de introdução ao nosso tema daqui a pouco, das competências da Secretaria Escolar. A proposta pedagógica é o documento da escola que contém, bom, já foi dito isso na semana passada para os professores, a gente está só repisando aqui aquilo que vocês já conhecem. Inclusive, os secretários, auxiliares de secretarias, né, nosso público de hoje conhece, domina muito bem. Sabe que é um documento da escola que contém a forma como a escola está organizada, o modelo de organização da escola, os princípios. O que são os princípios? São os valores da escola. E a sua filosofia, ou seja, que tipo de cidadão, que missão aquela escola tem. Isso tem que estar lá na proposta pedagógica. Contém também na proposta pedagógica a sua forma de atendimento. Quais são os cursos que aquela escola oferece, não é? Os conteúdos ofertados, né? A metodologia de ensino, a forma de ensinar, tem que estar lá na proposta pedagógica. A matriz curricular, né? Quais são as suas disciplinas, seus componentes curriculares, não é? O regime adotado de atendimento é regime parcial, regime integral, né? Calendário escolar.
seus processos de avaliação, promoção, classificação, progressão parcial, os recursos materiais e humanos, todos esses elementos, gente, eles compõem a proposta pedagógica da escola. Então, assim, há que se pensar que tudo isso aqui é o que dá vida à PPP da escola, Projeto Político Pedagógico, a proposta pedagógica da escola. E aí, gente, a própria legislação, ela deixa clara, a LDB deixa clara a importância da escola ter explicitada dentro da sua proposta pedagógica o que a gente está colocando aqui. A LDB e os princípios que regem o ensino. O artigo 12, lá no inciso 1, artigo 12 da LDB, diz assim, afirma que os estabelecimentos de ensino, todos os estabelecimentos de ensino, seja da rede pública, privada, respeitadas as normas comuns, né, e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência, a responsabilidade de, primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Veja que a própria LDB, que é a lei máxima da nossa educação, a nível de país, ela traz como primeiro inciso a elaboração e execução da proposta pedagógica. Tão importante é a proposta pedagógica para a escola. Assegurando os seguintes princípios. Aí ela fala que princípios têm que constar no modelo de escola que a gente quer. A igualdade já está lá na LDB, está na própria como princípio da educação presente na Constituição Federal também. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Nós queremos uma escola que acolhe, nós queremos uma escola que permite o acesso, não uma escola excludente, não uma escola que segrega, né? É uma escola que recebe, que acolhe. A valorização dos profissionais da educação, que é um outro item que a gente trouxe como destaque. São vários itens, eu só destaquei 3, dentro da nossa temática de hoje. E a gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação do sistema de ensino. Então, isso já são princípios que estão lá na LDB. E que a gente trouxe aqui, falando novamente de proposta pedagógica, porque a própria LDB ela determina a questão da elaboração e da execução da proposta pedagógica na escola. E, assim, as dimensões da proposta pedagógica. A proposta pedagógica ela tem 4 dimensões. A dimensão pedagógica, propriamente dito, diz respeito a quê? Diz respeito ao trabalho da escola como um todo, em sua finalidade primeira. Qual é a finalidade primeira da escola? Né? É o ensino-aprendizado. É o ensino-aprendizagem. Então, assim, diz respeito ao trabalho da escola como um todo em sua finalidade primeira. E a todas as atividades, inclusive a forma de gestão que aquela escola tem, a abordagem curricular e as relações da escola com a comunidade. Isso está dentro da dimensão pedagógica da proposta pedagógica. A dimensão financeira refere-se às questões gerais de captação e aplicação dos recursos financeiros. Que recursos aquela escola recebe, os programas de repasse de recursos, como são aplicados aqueles recursos, em função de que projetos, né, em função de que categorias de despesas são aplicadas. Tem que estar lá na proposta pedagógica também. A dimensão jurídica. Por quê? Porque na dimensão jurídica, retrata a legalidade daquelas ações que são feitas na escola e a relação da escola com outras instâncias do sistema de ensino. Quer dizer, a escola ela não é um ente isolado. Ela está dentro de um sistema de ensino, seja um sistema municipal, estadual, federal, mas ela está dentro, ela está agregada, ela está subordinada, jurisdicionada a uma rede de ensino. Por isso que eu queria, inclusive, fazer aqui um parêntese. Não existe a escola com autonomia plena e absoluta. As escolas estão dentro de uma rede, estão dentro de um sistema. E a esse sistema e a essa rede, elas devem obediência às diretrizes e às determinações. Então, assim, o regimento interno da escola, a proposta pedagógica da escola, não estão acima das determinações da Secretaria Estadual de Educação. Ao contrário, a Secretaria Estadual de Educação gerencia o sistema
das mais de 600 escolas da rede. E, portanto, cada uma dessas escolas, a esse sistema deve obediência. Então, é importante a gente observar isso. Que, ao elaborar a proposta pedagógica, ao elaborar o regimento interno, cada escola precisa compreender que ela é uma célula dentro de um corpo. Ela não é um ente isolado, ela não é uma ilha. Ainda que seja uma ilha de excelência em qualidade de ensino. Mas ela não pode e nem deve se perceber como uma célula com autonomia plena e absoluta. E, por fim, a dimensão administrativa. Refere-se àqueles aspectos mais gerais de organização da escola, como o gerenciamento do quadro de pessoal da escola. Aqui é a forma de gestão administrativa da escola. Os registros sobre a vida escolar, que o nosso público é que é responsável, daqui a pouco a gente vai ver, né? Como fazer esses registros, isso tudo está na esfera administrativa, na esfera burocrática, né? Dentro da dimensão da proposta pedagógica. Não tem como falar de proposta pedagógica sem falar um pouquinho de regimento escolar. Vou falar daquilo que vocês tão bem já sabem. Os nossos secretários de escola sabem bem o que é o regimento escolar, lidam com isso, não é? Os auxiliares de secretaria, a nossa equipe da SURF, né? Nossos coordenadores sabem muito bem isso. Aqui eu estou apenas enfatizando aquilo que vocês já sabem. O regimento escolar é um documento legal, onde constam todos os dados do estabelecimento de ensino. O curso que é ofertado naquele estabelecimento de ensino, os objetivos gerais, específicos, as normas e os critérios para o aluno entrar, né, para a admissão daquele aluno, para a avaliação, que formas de avaliação a escola estabelece, os critérios de promoção, reprovação, que condições se dão à reprovação. Uma coisa que eu queria, inclusive, chamar a atenção, cuidado. Escola boa não é a escola que bate recorde de reprovação. A gente precisa tomar cuidado com isso. Também não estou dizendo que escola boa de qualidade é aquela que aprova sem critério. Cuidado com os extremos. Um professor meu do curso de Direito sempre dizia o seguinte: Ercília, o perigo está nos extremos, o equilíbrio está no meio. Então, a boa escola não é a que reprova em absoluto, nem é a que aprova sem critérios. A gente precisa perceber o equilíbrio das coisas, não é? As obrigações, os direitos e deveres. Então, é o conjunto das normas e regras que norteiam os procedimentos. Os direitos e os deveres da equipe administrativa, os professores e educandos. O regimento, então, constitui uma síntese. O regimento, ele é uma síntese do projeto político-pedagógico da escola. Então, ele deve ser constituído de forma participativa. Como é que tem que ser elaborado o regimento de forma coletiva, envolvendo toda a comunidade escolar, os professores, os alunos, os pais de alunos, direção, a equipe pedagógica, os funcionários da escola, conselho escolar, associação de pais, todos os segmentos e atores envolvidos e que atuam dentro da escola precisam participar da construção do regimento escolar. Por que, Ercília? Porque diz respeito à vida de cada um que está lá dentro. Ora, se eu sou professora daquela escola, eu quero participar da construção do regimento daquela escola, porque lá, num determinado momento do regimento, vão ter normas e regras que diz respeito à minha atuação profissional. É uma dimensão da minha vida, eu preciso estar presente. Do mesmo jeito os alunos, do mesmo jeito os funcionários. Por isso que é um documento que tem que ser feito a partir da proposta pedagógica. Percebam que há uma relação muito intrínseca, há uma ligadura muito significativa entre a proposta pedagógica e o regimento escolar. São dois documentos embasadores, norteadores de todo o trabalho do ensino e aprendizagem na escola. Então, aqui eu estou trazendo para vocês o embasamento legal de onde está o que fala da nossa legislação a respeito do regimento escolar. Lá na própria Constituição Federal, que é a lei maior do país, a Carta Magna do país, já fala da importância do regimento escolar. A LDB, a nossa lei 9.394, também fala do regimento escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala em vários momentos que as escolas precisam observar os direitos, né, e os deveres
dentro do regimento escolar, de modo tal que sejam assegurados àquela criança e àquele adolescente o direito de aprender, o direito de estar na escola, o direito de aprender. Isso é muito importante. Então, a escola boa não é que expulsa, a escola tem que ser acolhedora. Precisa ser acolhedora. O Conselho Estadual de Educação, também como órgão normativo, tem várias resoluções expedidas a respeito do regimento escolar. Compete à Secretaria Escolar manter o regimento escolar em local de fácil acesso para toda a comunidade escolar. E aí superar essa ideia de que regimento escolar é peça de gaveta para inglês ver. Ao contrário, regimento escolar tem que estar em cima da mesa de fácil acesso, para que todos da comunidade escolar, os que tiverem interesse, podem ter manuseio, acesso livre e restrito ao regimento escolar. Isso dá mais vida, dá mais autenticidade ao regimento escolar. A estrutura do regimento escolar deve ser um documento que tem que ser ordenado por assunto, que se vai do geral para o particular, não é? Desenvolvido por títulos, capítulos e seções, como qualquer regimento de qualquer outra instituição. E composto por artigos. Então, assim, ele deve focalizar os elementos fundamentais indispensáveis ao funcionamento do estabelecimento de ensino. Só falando um pouco da estrutura do regimento escolar. E, por fim, agora nós vamos para o nosso item 3, ainda do módulo 1. O papel da Secretaria Escolar no processo educativo. Falamos aí de clima ambiente escolar, de proposta pedagógica, regimento. Aí vamos agora estreitando mais aqui o nosso diálogo mediador. E aí porque estamos hoje falando com secretários, auxiliares de secretaria, né? Cada um de vocês tem um papel importantíssimo no trabalho da escola. Quem é esse secretário escolar? Que perfil profissional tem o secretário escolar? O perfil profissional do técnico de secretaria escolar é constituído por conhecimentos, saberes, princípios, valores e habilidades que eu credencio como educador e gestor escolar. Então, a primeira ideia aqui é que secretário, auxiliar de secretaria é educador também. Não vamos achar que é um apêndice da função pedagógica. Os funcionários da escola são, portanto, educadores também. O secretário da unidade escolar é o elo de ligação entre a escola e a comunidade escolar. Ora, por quê? Porque a comunidade escolar, ele traz as solicitações e se dirige, geralmente, quando quer um documento, quando quer qualquer tipo de demanda, se dirige diretamente à secretaria escolar. Então, é a porta de chegada da escola. Vejam o quanto é importante o papel da secretaria escolar. É o que abre as portas para a comunidade escolar. É o que recebe, é o que acolhe, é o que atende àquela demanda. Então, é o responsável pelo estabelecimento da relação pedagógica entre os setores técnico, administrativo e pedagógico da escola. É a importância. Por que é importante o trabalho da secretaria escolar? Planejar um trabalho articulado. Faz um trabalho articulado com os setores administrativo e pedagógico da escola. E esse trabalho tem que ser de forma participativa e dinâmica. É o secretário escolar que alimenta todos os setores com dados confiáveis. Então, ele trabalha diretamente alimentando dados, né? Fazendo registro. E esses dados precisam ser de fonte confiável. Né? Ele dá transparência aos atos da escola, contribuindo para a construção da sua autonomia. Leva a comunidade escolar a se apropriar da escola como um bem público e se perceber como parte desse processo participativo. Né? Então, aqueles que vêm, trazem as demandas para a secretaria escolar, eles percebem a escola como uma instituição social de relevante serviço público. Então, a secretaria escolar, ao receber aquela demanda, ao acolher, ao fazer os atendimentos, ele está mais do que nunca, prestando um relevante serviço social ao público, que é cidadão que deve usufruir de maneira
usufruir do serviço da secretaria escolar, do serviço da escola, como bem público que lhe é de direito, por ser um cidadão que precisa dispor de um bom atendimento nas repartições públicas e, somente no caso da secretaria escolar, no caso da escola. Então, vamos entender que nós, secretários, auxiliares de secretaria, não estamos ali fazendo favor às pessoas. Nós somos servidores públicos. Servidor público não faz favor. Servidor público presta serviço público de qualidade. De qualidade. E presta serviço público com presteza, com educação e com gentileza. Independente do salário que recebamos. Essa é a nossa missão enquanto servidor público. A secretaria, então, da escola é o espaço onde são registrados, trabalhados e mantidos todos os dados e os documentos. Dados e documentos relacionados a quê, gente? A vida dos alunos, a vida dos professores, aos técnicos administrativos e ao próprio funcionamento da escola. Então, é lá na secretaria escolar que é o espaço onde são guardados, armazenados, registrados, alimentados e trabalhados todos esses dados e documentos. A responsabilidade de fazer guarda desses documentos, de alimentar os dados relativos a esses documentos, é da secretaria escolar. Eu acho que avançou aí, tem que voltar um pouco. Aqui. Okay, aqui, não é isso? Mais um pouco. Aqui, ok. Então, a secretaria escolar permite conhecer algumas características do núcleo gestor. O trabalho da secretaria escolar, ele enquanto peça que compõe também o núcleo gestor, ele permite perceber o nível de organização da escola, qual é a cultura de registro que a escola tem, o compromisso com os dados e documentos ali, a confiabilidade daqueles dados e documentos, a responsabilidade pela guarda dos documentos e registros. Então, tudo isso são dimensões do trabalho da secretaria escolar. Então, tem que ter muito cuidado na guarda, né, no manuseio, na alimentação desses dados. E agora, gente, as principais competências. Eu não trouxe todas as competências e atribuições. Eu peguei um leque de algumas competências e atribuições que eu considero assim, essenciais para o trabalho da secretaria escolar. Organizar e manter em dia o protocolo, o livro de protocolo da escola, o arquivo escolar e o registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação, primeiro, da identidade e regularidade da vida escolar do aluno e da autenticidade dos documentos escolares. Muito cuidado. Pastas, registros, documentos não devem ser extraviados pela escola ou pela secretaria da escola, né? Não podem ser guardados em qualquer lugar. Você tem que armazenar esses documentos em ambiente adequado, em ambiente confiável, né? Em condições de armazenamento, né? Que assegure a guarda adequada desses documentos. Para, em qualquer momento, se o aluno demandar à escola por informação, a escola ter aquela informação e atender aquela demanda do aluno. Organizar e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos. Porque a secretaria escolar trabalha seguindo essa legislação. E vocês sabem que a cada ano muda. Né? Agora mesmo, em 2019, a professora Rejane me informou que está tendo mudanças. Nós vamos ver, inclusive, na parte da tarde de hoje, o sistema ICEDUC, que vai trazer a inovação do diário eletrônico, né? Que essa é uma grande inovação agora a partir de 2019. Isso é importantíssimo. Vamos, inclusive, falar disso daqui a pouco. Redigir a correspondência que lhe for confiada, lavrar atas e termos nos livros próprios. Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores. Né? Muitas vezes a Secretaria de Educação, a Gerência Regional, a Supervisão Municipal de Ensino precisam de informações, documentos, que é a Secretaria Escolar que tem que redigir esses expedientes, redigir esses relatórios para enviar para esses órgãos.
coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, à transferência, à adaptação e conclusão de curso. E, gente, da nossa parte, o que nós tínhamos para conversar com vocês, né, era isso. Eu queria, assim, dizer assim, que agradecer aí a participação dos vários municípios que estão interagindo conosco, né? Esperamos que a nossa exposição aqui, o nosso diálogo, tenha ajudado, tenha contribuído, né, para esse dia, para essa manhã. Né? Eu não sei se tem aí algumas dúvidas que a gente possa interagir no momento. Se quiser, pode jogar aqui o chat para cá, a gente vê como interagir. Qualquer outra dúvida que a gente não possa responder agora, a gente depois envia por e-mail. Estamos aqui à disposição. As meninas, agora nós temos a participação da segunda equipe, que vai vir aí, a professora Conceição Marreiros, a Marileia, a Osmarina, vão falar do nosso módulo 2, que é a Secretaria Escolar, Organização e Funcionamento, exatamente dando sequência ao que eu acabei de falar. Estou sendo informada que nós vamos ter um intervalo de 5 minutos, mas quero agradecer a paciência e a tolerância de vocês em ter me escutado aqui. Acaba que a gente sabe que uma só pessoa, para falar um certo tempo, pode ter sido cansativo. Eu procurei, evidentemente, passar os conhecimentos para vocês, as informações, né, que a gente estudou, que planejou, mas estamos aqui abertos às interações. Quero mandar um grande abraço, né, para cada um que esteve conosco nessa primeira parte da manhã e que vai continuar conosco agora na segunda parte da manhã, porque o trio já está aqui pronto, viu? A Marileia, a professora Conceição Marreiros e a Osmarina. Aqui, só vamos ter um intervalo de 5 minutos e vamos estar voltando com o módulo 2 com as meninas. E na parte da tarde, eu volto para fazer esse diálogo mediador com vocês, onde eu vou falar especificamente da dimensão legal do trabalho da Secretaria Escolar. Tá bom, gente? Então, um bom intervalo, um grande abraço, muito obrigada.